Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Bom, vamos falar aí da decisão de Transferban, publicada hoje, né? A FIFA tem aceitado mecanismos de clubes que estão em recuperação judicial quando há a publicação do referido Transferban. Ela aplica o referido Transferban. O clube se manifesta dizendo: opa, pela nossa legislação pátria, né, nacional, estamos aqui em recuperação judicial, e ela tem aceitado a legislação do país no qual o time está distrito, né, e suspende as repercussões futebolísticas. Esse é o que a FIFA tem feito aí ao longo dos últimos tempos. Repetindo aqui, né? Vasco deve um valor ao Watson para o Nantes. O Nantes comunicou à FIFA a aplicação do Transferban. Legalmente falando, né? Teria que aqui discorrer sobre uma outra situação que não vem ao caso agora. E aí, quando o time comunica à FIFA que está em recuperação judicial, a FIFA tem levantado essa suspensão e permitido o time fazer novas inscrições. Transferban é impedir que o clube faça novas inscrições enquanto não pagar aquele valor apontado na referida comunicação de Transferban, né? Então, o Vasco soltou uma nota aí dizendo que está com as medidas cabíveis sendo tomadas para afastar isso, para que a FIFA declare, afaste essa punição, tendo em vista o momento da recuperação judicial, né? É isso que a gente tem aí para falar sobre isso, né? Bom, vamos falar aqui um pouco sobre o seguinte. Ainda sobre a suspensão do Coutinho, né? Inscritos meus: ele foi bobo, ele não foi malandro, tem que ser expulso mesmo e tal. Meu comentário é sempre jurídico da história, né? Ainda mais quando há uma situação aí jurídica, né? Dois pesos, ou melhor, situações iguais, punição igual a situações diferentes. Punições iguais, né? Vermelho para o Marinho, vermelho para o Couto, em situações diferentes. O Vasco deve impugnar, para o leigo poder entender, recorrer, né, disso aí, porque apesar, friso aqui, o pessoal, deu mole, blá blá blá, não houve proporção na conduta do Coutinho para um vermelho. Uma coisa é uma coisa. Se o Coutinho tivesse dado uma cotovelada e o Marinho duas, ok, o lance do Coutinho seria para expulsão. Mas o Coutinho não deu cotovelada, o Coutinho expulsou, empurrou. São coisas diferentes, aí não se aplica a expulsão para o Coutinho. Não deveria ter sido aplicada pelo Daronco a punição de suspensão. Porque uma coisa é você dizer que, caso o Coutinho tivesse cometido praticado um fato, né, que levasse a expulsão, ok, não é o caso. Coutinho praticou uma conduta que não é de expulsão, no máximo um amarelo. Foi imprudente, o que você quiser, mas o Marinho, tendo dado uma cotovelada, tentado dar antes, como eu já falei aqui, não há possibilidade alguma de a gente aqui colocar no mesmo pote essa situação, né? Bom, tá circulando aí um vídeo do Pedrinho, né? E depois do Diniz, falando com jogadores e tal. Após essa vitória de ontem, que eu já analisei aqui, é uma vitória boa, tem que ser analisado o jogo de ontem e começar a analisar os próximos, né? Achar que as coisas estão sendo encaminhadas. Mas com relação a esse vídeo, a gente tem que dizer o seguinte: o Pedrinho, logo quando começou esse vídeo, dele falando com os jogadores, ele reitera a questão que ele acha que o Vasco está entre os 8 melhores elencos do Brasil e diz que faltava uma pessoa do tipo Diniz e blá 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 para comandar. Eu não concordo com ele, que está entre os 8 melhores elencos, mas respeito, e é indubitável que o Diniz fez uma boa partida, e as análises devem ser
passo a passo. Analisamos Vasco e Fortaleza, o Diniz foi bem, já tinha ido razoavelmente bem contra o Lanús, né? Na casa do adversário, primeiro jogo com um dia e pouco para treinar e tal. Vasco perdeu, mas não foi massacrado como foi com relação ao Porto Cabedelo. Aquilo foi uma vergonha total, aqueles 4-1, né? E aí a análise tem que ser feita jogo a jogo. Então vamos aguardar aí que mais coisas aconteçam boas para o Vasco, né? Ele disse que não usa malandragem, não é malandro, o Pedrinho dizendo, né? E reiterou a questão lá do elenco do Vasco. Respeito, quem entende assim, não entendo dessa forma. Acho que o Vasco tem um time. Elenco é isso, time é outra. O Vasco não tem um elenco entre os 8 melhores. O Vasco, se ele quisesse falar, ele falaria time, 8 melhores, entre os 8 melhores, que mesmo assim também discordo. Mas ele quis falar time, jogadores, porque a reposição não é a mesma, né? Adson, Paulinho, quem entrou tem Cocão, não estão na mesma sintonia que os outros. E os outros que estão jogando, titulares, não são aí as mil maravilhas. Estamos tendo Garré e tal, né? Lloyd, não estão distantes dos titulares, né? Mas o que ele quis dizer é que o Vasco está entre os 8 melhores times e eu discordo. É só você ver aí, né? As falhas do João Vitor reiteradas na saída de bola contra o Porto Cabedelo. A falha do Cocão também, errando 2 vezes antes do primeiro gol do Porto Cabedelo. Hugo Moura saindo, tocando, tentando sair com a bola contra o Palmeiras, né? Uma coisa é você achar que o Hugo Moura é ótimo, como eu acho, para marcação. E de quando em vez ele pode participar de uma situação dessa de dar uma assistência. Mas não é sempre que você vai exigir uma assistência do Hugo Moura, que ele não está aí para isso. Se ele fosse dar assistência em todos os jogos, ele não seria o volante, o primeiro volante. Ele seria o 8, seria o 10. Então essa aí, primeiramente, é a inteligência do pensamento. Se o Hugo Moura fosse dar assistência em todos os jogos, ele não seria o primeiro volante. E assim serve também para o Paulinho, para o Tietê, para o Jair, né, que vai sair talvez por enquadramento em relação à folha salarial, né? Então é isso aí que a gente tem aqui para falar sobre essa questão do vídeo, né? Do Pedrinho, que depois entra o Diniz e continua motivando o time, ou melhor, comentando sobre a vitória, né? Esse vídeo foi depois da vitória que o Vasco obteve com o Fortaleza em casa. Vamos aí ver, amanhã também em casa, a sequência das melhoras, se o Vasco realmente vai seguir nessa toada boa de jogar bem, de ganhar e convencer. Eu tinha soltado um vídeo para 2, 3 dias para trás. O Vasco tem que vencer. Tem alguns jogos que o Vasco tem que vencer. Esse de ontem contra o Fortaleza, de sábado, tinha que vencer. Mas venceu e convenceu. Ótimo. Melhor assim, né? Bom, para fechar aqui, não tem como não deixar de falar, né? Ou melhor, deixar de falar do Verratti. 100 jogos, 53 gols. Em tese seria, a cada 2 jogos ele faz um gol, né? Ou então a cada jogo ele faz meio gol. Isso é uma brincadeira, isso é impossível. Mas a cada 2 jogos ele faz um gol e com a margem de 3 gols, né? Ele tem a metade dos jogos, ele tem a metade dos gols em relação a jogos. 100 jogos, 53 gols, mais do que a metade de gols em jogos, né? Então é bom aí, a gente tem que continuar pensando que dá para jogar Coutinho e Verratti, que diziam que não dá para jogar. Dá para jogar com o Verratti nos jogos importantes, e mostrou aí, né? Gols com o pé, participações de transições, e se tiver algum problema, se coloca outro no lugar, faz uma substituição. É assim que tem que ser um time ainda que vai se experimentando, né? Muitas vezes não é só o técnico chegar, pensar num time e colocar em campo. Às vezes é aquele conhecimento empírico. Bota o jogador para jogar a função tal, não deu, não rendeu, bota outro, bota esse que ele tirou em outra posição. Às vezes o cara pode render em outra função e não naquela função que ele vinha fazendo aqui, né? Se gostou dos comentários, escreve aqui no meu canal Vascanais, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar.
Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.